Olá, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos meditar numa palavra que está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Novamente aqui nós vemos que Jesus está ensinando a sua palavra, que Jesus está ensinando aos discípulos, e ele diz com a maior propriedade, sendo Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a própria verdade. E nós vamos conhecer um pouquinho do que o Senhor falou, do que ele veio fazer aqui neste mundo para nos ajudar, para nos tirar das garras do pecado, para nós reconhecermos que nós precisamos ser limpos pela palavra. E somente conhecendo essa verdade é que nós vamos crer, é que nós vamos ser limpos por esta verdade. Em João, capítulo 18, esse mesmo evangelho, João, capítulo 18, do verso 33, diz assim, 33 ao 38. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, mais uma vez, o Senhor que é verdadeiro, o Senhor Jesus que é santo e verdadeiro, ele fala da verdade. E ele fala que todo aquele que é nascido dele se coloca diante da verdade, vive a verdade. E todo aquele que dá verdade, e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Pilatos era um homem poderoso naquela época, era governador e governava sobre o povo de Israel, era do povo romano, e ele estava interrogando a Jesus, e ele mesmo não sabia o que era verdade. Ele estava diante da verdade, ele estava diante do Senhor Jesus, e ele estava interrogando e não sabia, os olhos deles estavam vendados, ele não conhecia a pessoa com quem ele estava falando, o Deus com quem ele estava falando. E por isso aqui no verso ele pergunta: o que é a verdade? E a verdade estava à frente dele. E quantos de nós não perguntávamos outrora, ou perguntamos hoje, o que é a verdade? Por que eu tenho que crer nesta palavra? Por que essa palavra vai me libertar? Porque uma certa pessoa está falando? Não, não é uma certa pessoa somente que está falando. É a palavra de Deus que está falando aos nossos corações. É a palavra de Deus que toca. É a palavra de Deus que dá testemunho dela mesmo. E o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, se nós abrirmos o nosso coração para Ele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor Jesus é a verdade. Ele mesmo fala nesses textos.
Em João 8, ainda no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 12 ao 20, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunhos de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinavam no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então Jesus estava ali ensinando novamente, falando, e as pessoas estavam questionando a Jesus, como hoje tantos questionam a Jesus, questionam a sua palavra, que a sua palavra é muito dura para se seguir, que a sua palavra são pregadas por homens, por que é que eu vou acreditar? É o próprio Jesus que está falando. Essa é a própria palavra de Deus. E ele fala, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem não conhece a Jesus, quem não conhece a sua palavra, o próprio Jesus fala que andará em trevas e não tem a luz. Então, Jesus está chamando, Jesus está clamando. Ainda hoje, aquele tempo ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida, para nos resgatar. E hoje, pela sua palavra, ele está chamando para que a gente conheça a verdade, para que a gente seja liberto pela verdade. E ele é a verdade, pela sua palavra. Então, fique aqui esta palavra para cada um de nós meditarmos, para cada um de nós não acharmos mais que somos que somos inocentes, não. Porque assim que ouvimos a palavra de Deus, já não somos mais totalmente cegos. Mas se nós abrirmos o coração para Deus, para essa verdade, o Senhor Jesus vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida. Não importa se A ou B ou C faz isso ou aquilo. O importante é o que Jesus está falando na sua palavra. Ele é fiel e verdadeiro. João, agora nós vamos para João, nesse mesmo evangelho, capítulo 21. Capítulo 21. Não. João 8. Momentinho. João 8, do 21. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 21 ao 31. De outra feita lhes falou, dizendo: vou-me retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Então diziam os judeus:
Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Os judeus ainda não tinham entendido nada do que Jesus veio fazer, porque eles não queriam abrir o coração para aquelas palavras que Jesus falava, ao ponto deles pensarem que Jesus iria se suicidar, ao ponto deles conversarem entre si, será que ele vai se suicidar? Porque disse que ele não, que a gente não pode ir onde ele vai. Eles não tinham entendido nada ainda, porque eles não queriam entender que Jesus era o Messias, que Jesus veio. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então, muitas vezes, quando a gente ainda a gente não se converteu ainda a Jesus, não a uma igreja, mas a Jesus, nós às vezes não entendemos muito bem essa palavra, ou esta palavra é muito dura de se ouvir, mas Jesus falou, no verso 24, do capítulo 8, por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não credes, eu sou, morrerei nos vossos pecados. Mas se nós crermos essa verdade, que é Jesus vai nos libertar. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas dele tenho ouvido. Essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles ainda não entendiam. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aí Jesus estava falando da morte dele na cruz. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. E graças a Deus que muitos creram em Jesus e eles foram libertos pela palavra de Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigada. Deus abençoe a todos.